Eu sou Moisés Ferreira, do canal Projeto Quero Congregar com Jesus e também do canal Saia Dela Povo Meu. Gente, lembrando, tá certo, desde já, que nós temos nosso projeto Mensageiro da Esperança. O que é o projeto Mensageiro da Esperança? É um projeto na qual a gente procura ajudar as outras pessoas, tá certo? É, com reformas de casa, com poço artesiano, né? Cavamos poço artesiano. Eu sou, como muitos sabem, né? Eu sou marcador de poço e também cavador de poço artesiano e semi-artesiano. Então, o nosso projeto é ajudamos as outras pessoas necessitadas da zona rural, tá certo? Até a seu local, né? As casas reformadas e também cavamos poço artesiano para as pessoas que não têm água, né? Nem água tem em suas casas, tá certo? Tem dificuldade com água. E também ajudamos com cesta básica, né? E outras, né? E outras ajudas que damos, né? Mas para isso precisamos de recursos e por isso temos o nosso projeto Mensageiro da Esperança. Seja um mensageiro da esperança participando, né? No rodapé do vídeo eu sempre coloco o meu Pix aí, tá certo? No qual você pode fazer qualquer doação sendo um mensageiro da esperança e Deus vai lhe abençoar cada vez mais, tá certo? Lembrando que Deus nos abençoa independente se participarmos desse projeto ou não, tá certo? Somos mais do que abençoados, né? Em Cristo Jesus, com todo tipo de sorte de bênção, tá certo, meu amado? Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, louvado seja Deus, né? Para esse evangelho que veio se manifestar em nossos dias, tá certo? Então, não é porque fazemos algo que Deus nos abençoa. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Essa é a verdade do Evangelho, né? Não é porque eu faço parte de uma denominação, aí é que não é mesmo, né? Não é porque eu devolvo dízimo e oferta, e aí que não é mesmo, né? Não é porque eu faço semanas de oração, de jejum, porque eu fiz isso ou aquilo, né? Porque eu subi o monte, eu desci o monte, porque eu andei de costas, porque eu carreguei um tijolo na cabeça, porque eu fiz isso ou aquilo, que Deus nos abençoa. Deus já nos abençoou e nos abençoa por todo tipo de bênção espirituais em Cristo Jesus e materiais também, física e espiritual, né? Então, meu amado, Igreja de Deus, Igreja gloriosa, comprada com o sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa, Igreja escolhida antes da fundação do mundo para esse Evangelho que veio se revelar em nós, em nossos dias, no século 21. Que maravilha, né? Que privilégio saber que somos filhos de Deus, comprado com o sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário e selada com o Santo Espírito da promessa. E meu amado, é maravilhoso saber que Deus, né? Ele não só nos salvou, mas Ele também cuida de nós. Não é verdade? Que Ele está conosco por meio do seu Espírito, tá certo? Pois Paulo disse, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a fé, se a justiça vem mediante as obras, Cristo morreu em vão. Isso é interessante, meu amado. Vamos analisar direitinho se a justiça veio mediante as obras, se ela veio ou vem mediante as obras. Cristo morreu em vão. Que obras é essa que Paulo está falando, meu amado? É a justiça da lei. Está entendendo? Tá entendendo? A justiça da lei. Paulo sempre fala, né, na questão principalmente no livro de Romanos, a justiça da lei e a justiça da fé. Nós que somos cristãos, filhos de Deus, nós fazemos parte da justiça que vem da fé. A fé é um dom de Deus e a justiça é revelada em nós. Quem é a justiça? Cristo, justiça nossa. Então ele fez tudo por nós. Ele viveu, ele veio, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, né? Ele andou nessa terra, ele era um de nós, tá certo? Ele veio com a mesma natureza que nós temos, tá certo? O que é que o senhor está querendo dizer, irmão Moisés? Com a mesma natureza que nós temos.
Cristo veio, era um de nós, era um ser humano como um de nós, tá certo? Nascido de mulher. A diferença é que o nascimento dele foi sem igual. Ele foi gerado pelo o Espírito Santo, né? Ele foi gerado por Deus, pelo Espírito de Deus, né? Então foi gerado no ventre de Maria, né? Nasceu um nascimento sem igual. Nós não, nós viemos de uma relação sexual do nosso pai e da nossa mãe. Então o nascimento de Cristo foi um milagre, foi sem igual. Mas ele era homem como um de nós, ser humano. Do jeito que nós somos tentados, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, né? Mas sem pecado, tá certo? Então, ele foi semelhante a nós em todas as coisas. Então, assim como o passarinho arrudeia em nossa cabeça, com tentações, né? Estou fazendo uma alegoria, tá certo? Estou dando um exemplo. Assim como o pecado, né? Arrudeia em nossa cabeça, arrudeou também na cabeça de Cristo. Ele foi tentado como nós somos, né? E ele foi tentado até o fim e não pecou. A diferença é essa, que assim como o passarinho rodeia na cabeça, arrodeou na cabeça de Cristo, arrodeia também na nossa cabeça. A diferença é que às vezes nós deixamos, por causa da nossa natureza pecaminosa, né? Fraca, porque somos fracos e falhos, nós permitimos que o passarinho faça ninho na nossa cabeça. Mas Cristo, ou pelo menos pose na nossa cabeça, né? Alguns deixam fazer ninho, tá certo? Mas Cristo nem isso aconteceu. O passarinho arrodeou, mas não pousou na cabeça de Cristo. Ou seja, o nascimento dele foi sem igual, a vida dele foi sem igual, sem pecado. Ele era o Cordeiro de Deus, imaculado, tá certo? Mas quando ele apareceu a João Batista disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para algumas pessoas, Cristo não tirou o pecado do mundo, porque elas ainda se sentem pecadoras. Elas se sentem que, né, vivem uma vida fracassada, não confiam e muitas vezes não sabem disso, né, por causa das denominações, que eles já são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tá entendendo? A vitória, meu amado, já foi conquistada por Cristo para nós na cruz do Calvário. Que maravilha, né, meu amado? Então, meu amado, muita gente não sabe disso. Por quê? Porque as denominações, seja católica, romana, protestante ou evangélica, faz com que as pessoas digam assim: ah, não, nós não estamos salvos ainda, nós ainda vamos ser salvos quando Cristo vir a esta terra, tá certo? Porque existe a esperança, essa falsa esperança de Jesus ainda voltar a esta terra, mas Jesus já voltou no ano 70. Lembrando que eu tenho um vídeo no meu canal, nesse canal aí, tá certo? Se você caiu de paraquedas, se inscreva, compartilhe, tá certo? Dê o seu like aí. Coloque seu comentário, tá certo? Tem um vídeo aí falando sobre isso. Jesus já voltou a esta terra, né? Mas as pessoas ainda estão esperando uma suposta vinda de Jesus a essa terra. Mas ele voltou no ano 70. A promessa era pactual, tá certo? Por isso que ele disse, olha, vocês não terminarão de percorrer essa cidade, falando, né? Daqueles 70 que ele escolheu, né, para ir às cidades de dois e dois. Ele disse, ó, não passará essa geração, vocês não terminarão de percorrer essa cidade de Jerusalém, tá certo? Antes que vejam vindo nas nuvens do céu o Filho do Homem. Ele prometeu e ele cumpriu no ano 70. Mas para as denominações, né, Jesus ainda vai voltar. Então o povo ainda está lá percorrendo as cidades de Jerusalém por 2000 anos? Não. Jesus era mentiroso, né? Aí quando Paulo sempre fala que Cristo estava no limiar da sua vinda, quando Paulo estava vivo, aí alguns acham, não, isso aí é uma hipérbola, em algumas citações de Paulo, né? Isso é uma hipérbola. Paulo estava tão feliz, né, que ele se empolgou e disse, não, Cristo está à porta, Cristo está voltando. Porque não, meu amado, Paulo sabia não sabia o dia nem a hora, mas ele sabia que estava no limiarzinho de Jesus voltar no ano 70, próximo ao ano 70, né? Aí nós hoje sabemos que foi no ano 70, tá certo? Então, meu amado,
Por isso João disse, ó, quando viu João Batista, quando viu que João Batista foi o último sumo sacerdote da lei levítica. Aí quando ele viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha, meu amado. Vou dar um giro aqui para vocês verem, ó. Veja que maravilha. Esse local que eu estou. Então, meu amado, João Batista, que foi o último sumo sacerdote da lei levítica, tá certo? Da última aliança, da antiga aliança. Veja aí, dois sumos sacerdotes, meu amado. Dois sacerdotes perfeitos. Um, né, perfeito de acordo com a antiga aliança. João Batista, que João Batista é a divisão entre uma antiga aliança e a nova aliança, tá certo? Então, João Batista, o sumo sacerdote da lei levítica, e Jesus, né, o sumo sacerdote, né, da ordem segundo Melquisedeque. Dois sumos sacerdotes de duas alianças, uma do Monte Sinai e a outra do Monte do Calvário, tá certo? Então João Batista colocou as mãos sobre Jesus e passou todos os pecados do mundo. Por isso que ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus retirou todos os pecados do mundo. Quando eu digo do mundo, é de todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. A mim e a você que crê e que nasceu de novo, tá certo? Que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que maravilha, meu amado? Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, tá certo? E ratificado por Cristo, né? Pela obra que ele fez na cruz do Calvário. Sem a cruz de Cristo, sem a morte e sua ressurreição, a Bíblia diz que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele fez tudo por nós. Ele viveu uma vida santa em nosso lugar, perfeito, sem pecado. A vitória dele é a nossa vitória, tanto na questão da sua vida santa, como na sua morte, derramando seu sangue e sua ressurreição. Então ele venceu em nosso lugar. Por isso que diz, o justo pelo injusto. Tá certo? Tem gente que diz, assim é muito fácil, o evangelho que vocês pregam da graça é muito fácil. Sim, meu amado, o evangelho é fácil mesmo. O evangelho é simples mesmo nesse sentido, para nós. Mas para Cristo, meu amado, custou a vida dele na cruz do Calvário. Ele caminhou pela via dolorosa. Foi caro o preço, meu amado. Não foi fácil não para ele. Para nós é de graça, é o evangelho da graça. Por isso que o Moisés Ferreira prega o evangelho da graça, tá certo? É uma oportunidade que Deus nos dá em Cristo Jesus para sermos salvos, né? E somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, tá certo? E abençoado com todos os tipos de sorte de bênção. Que maravilha, né, meu amado? É realmente maravilhoso esse evangelho da graça. Então, Jesus tomou todos os pecados por imposição das mãos de João Batista. O cordeiro imaculado se tornou o cordeiro maculado. E ele morreu depois na cruz do Calvário por mim e por você. Esse é o evangelho da graça. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades físicas e espiritual, meu amado. Tá certo? Então, ele fez tudo por nós. E essa obra maravilhosa é revelada em nós. Tá certo? Que já nos revestimos de Cristo, né? Que estamos vivendo no século 21, tá certo? O verdadeiro evangelho da graça. Por que eu digo, meu amado, o verdadeiro evangelho? Porque existe o falso, meu amado. A ideia de que você precisa fazer parte de uma denominação, a ideia que você precisa devolver dízimo e oferta. Se você não devolver dízimo e oferta, você está perdido, né? A ideia que tem que subir o monte, descer o monte, de estar dentro de quatro paredes, né? Adorando supostamente a Deus. Tá certo? Então, todas essas denominações, meu amado, do século 21, católica, romana, protestante, evangélica, neopentecostal ou pentecostal, tudo isso é farinha do mesmo saco, meu amado. Foi o homem que inventou, tá certo? Mas o evangelho da graça, né? Ele é o verdadeiro evangelho, que eu não preciso fazer parte de uma religião para ser filho de Deus, para ser herdeiro
dos planos maravilhosos da salvação em Cristo Jesus. Tá certo? Então, meu amado, que Deus possa lhe abençoar nesse dia de quarta-feira, cada dia mais. E você possa ter a certeza que quando Paulo diz, não anulo a graça de Deus. Porque essa justiça é mediante as obras, justiça das obras, ou seja, se eu preciso fazer parte de uma denominação, se eu preciso devolver dízimo e oferta, fazer tudo isso que, né, esse pacote que é projetado hoje, que é dado às pessoas nessas denominações hoje, seja ela qual for, se a justiça vem mediante isso, Cristo morreu em vão. Aí tem gente que diz assim, não, nós não vamos a uma denominação, ou fazemos parte da denominação, não é para ser salvo, é porque já estamos salvos. Mas onde que Jesus pede isso, meu amado? Pelo contrário, não é Cristo e uma denominação, é Cristo só, meu amado. A salvação não depende de uma denominação e de Cristo e uma denominação. Seja em um extremo ou em outro, está errado, meu amado. A salvação é crer e confiar e aceitar tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, tá certo? E reconhecer que tudo que ele falou se cumpriu, tá certo? Então ele era verdadeiro, né? E não aceitar o que as denominações hoje estão ensinando, tá certo? Seja ela qual for. Então Cristo veio a essa terra, morreu por nós pecadores, o qual se fizer uma fila eu sou o primeiro, e me fez justo em Cristo Jesus. E ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação, né? E ele prometeu que ia voltar e ele voltou no ano 70, tá certo? Então nós já vivemos depois do ano 70 na obra consumada, né? Vivendo as escatologias consumadas, tanto da sua primeira vinda como da sua segunda. Por isso que a Bíblia diz que não se viram mentira nos lábios dos servos do Senhor. Mas hoje a gente vê mentira naqueles que estão dentro das denominações, meu amado, dizendo que Jesus ainda vai voltar e falando várias mentiras como se fosse verdade, tá bom? Então faça parte do Evangelho da Graça, entregue a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando digo entregar a vida, é no sentido de reconhecer realmente que você é salvo unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, tá bom? Que Deus lhe abençoe cada dia mais. Lembrando que eu vou deixar o link aí, tá certo? O Pix aí do Mensageiro da Esperança. Se você bateu no seu coração vontade de ser mensageiro da esperança, seja um mensageiro da esperança e vamos juntos ajudar as outras pessoas, tá certo? Que Deus lhe abençoe cada dia mais. E eu creio que já lhe abençoou, né, com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, tá bom? Fui!